Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o geólogo Paulo Ribeiro de Santana, que é ouvidor do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Nós vamos conversar sobre a proposta do novo Código Nacional de Mineração, que está tramitando na Câmara e que logo deverá chegar ao Senado Federal. Doutor Paulo, eu queria que você primeiro explicasse como é hoje e o que propõe as principais mudanças da proposta que está tramitando na Câmara. Pois não. O acesso aos bens minerais hoje é estabelecido pelo Decreto-Lei 227 de 1967, portanto, é estabelecido há 46 anos, e ele é o princípio do Decreto-Lei, é o princípio do acesso pela prioridade, o regime de prioridade, isto é, aquele que estiver querendo ter acesso a um bem mineral, ele chega ao DNPM primeiro, faz um requerimento e ele vai ter acesso ao bem mineral. Basicamente, esse é o ponto principal do Código de Mineração atual. O novo marco regulatório vem acabar com esse regime de prioridade, vem estabelecer o regime de licitação e chamada pública. Basicamente, a mudança central é esta, mudando do regime de prioridade para o regime de licitação, que nós achamos mais justo do que o regime de prioridade, porque o regime de prioridade, as pessoas vão ao DNPM, requerem imensas áreas, vários projetos e ficam parados em cima dessas áreas por muitos e muitos anos. Quer dizer, uma maneira de especular em torno da licença que tem, mas não explora por outros interesses. Perfeitamente, porque o bem mineral, ele é de todos os brasileiros, não é do proprietário da terra, não é de ninguém, ele é de todos os brasileiros. Então, nós achamos mais justo que a licitação pública, a chamada pública, seja a forma mais democrática e justa de se ter acesso ao bem mineral, do que simplesmente o cidadão vai e requer uma área, várias áreas. Tem caso aqui no Brasil de pessoa física que tinha mais de 3.000 áreas. Isso não é justo para com o restante da população, que precisa dos bens minerais, e essas pessoas ficam com essas áreas, tempos e tempos, negociando esses títulos. Agora, isso pressupõe que os órgãos do governo, no caso o DNPM, tenha um conhecimento prévio das áreas que potencialmente oferecem uma possibilidade de exploração de algum tipo de minério. Que antigamente uma pessoa descobria uma mina no interior brasileiro e se apresentava e dizia: eu quero explorar aquela região. E hoje, então, o DNPM vai oferecer isso. Então, o que acontece? Com o novo código, também vai ser criada a agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração, que ela vem modernizar o DNPM, vai transformar o projeto transforma o DNPM em Agência Nacional de Mineração. E também o projeto também cria o Conselho Nacional de Política Mineral. O que é o Conselho Nacional de Política Mineral? É um órgão de assistência direta da Presidente da República, da Presidência da República. Esse Conselho Nacional de Política Mineral vai... A CPRM, atualmente, que é o Serviço Geológico Brasileiro, vai pegar estas áreas, esses blocos, indicar ao Conselho Nacional de Política Mineral que essas áreas estão propícias a entrarem em licitação. Certo. Então, o Conselho Nacional manda que a agência reguladora prepare os editais de licitação dessas áreas. Entendo. Então, isso é um passo, uma modernização muito grande no setor mineral, que é um dos setores mais importantes da economia brasileira, representando 4% do PIB nacional, né, depois dos minérios transformados, e alavancador de emprego e geração de renda para o nosso país. E baseou-se em algum modelo já praticado em outro país, a proposta que está na Câmara? Alguns países têm um modelo de licitação, mas nós estamos antevendo que o nosso vai ser um marco delineador no mundo inteiro. Por quê? Porque nós vamos tornar mais justa mais justo o aproveitamento dos bens minerais, mais democrático. E qual é o ranking hoje dos minerais mais importantes que são explorados no mercado brasileiro? O minério de ferro,
Minério de ferro é o mais importante, tendo em vista a China, né, que é o grande mercado comprador de minério. Nós temos desenvolvido vários projetos de minério de ferro no Brasil. O ouro, que sempre foi o Brasil sempre foi um bom produtor de ouro, níquel, cobre, alumínio, que é a bauxita, que é o minério, né? Fosfato, embora nós sejamos produtores de fosfato, mas também nós somos importadores de fosfato, essa importante substância mineral para a nossa agricultura. E calcário também, brita, argila, nós somos também grandes produtores de brita, argila. Para você ter ideia, nós produzimos de brita, argila, que a gente chama de minerais agregados, mais de 600 milhões de toneladas por ano, o Brasil. Minério de ferro, nós produzimos 330 milhões de toneladas por ano. Em termos de valor agregado, naturalmente o primeiro lugar é o ferro. Minério de ferro. E depois? Minério de ferro, ouro, alumínio. Mais ou menos nesse... Não, minério de ferro hoje é 75% do valor da produção mineral brasileira, que está na faixa de 50 bilhões de dólares hoje. E o senhor não falou do nióbio. O nióbio não é considerado um mineral estratégico e o Brasil não é um dos principais, senão o único produtor com dimensão mundial? Não é que seja estratégico. O nióbio é um grande... O Brasil produz 95% do nióbio do mundo. E também as reservas nossas são as maiores do mundo. Mas o nióbio, ele tem um problema, que são os substitutos. Isto é, se a gente alterar o preço, se o mercado, as empresas que produzem nióbio, nós produzimos 95% do nióbio do mundo, se elas aumentarem o preço do nióbio, o que acontece? Outras minas de nióbio do mundo vão entrar em produção, porque hoje o nióbio brasileiro ele está em produção porque foi desenvolvido projeto há muitos e muitos anos para que ele tenha essa economicidade no mercado mundial com o preço que ele está. Se as empresas que produzem nióbio no Brasil aumentarem, elevarem os preços do nióbio assustadoramente perante o mundo, o que acontece? Várias outras minas que hoje não são economicamente viáveis entram em produção. Além do mais, o nióbio tem vários substitutos. O titânio, o vanádio, o wolfrâmio são substitutos do nióbio no aço, nas ligas de aço. Então, o mercado... Ou seja, é um pouco exagerada essa noção de que o nióbio Sim. é fundamental, que nós teríamos um grande trunfo, que utilizamos mal esse trunfo. Não, exatamente. É uma visão, né, um pouco que desconhece a questão do mercado. Sei. Porque em relação às chamadas terras raras? Terras raras. Nós já produzimos terras raras. Nós produzimos terras raras nos anos 50, nos anos 60, uma empresa lá em São Paulo, depois veio o governo, através da Nuclemon, produzíamos terras raras. Porque as terras raras, o preço nessa época era O senhor podia explicar um pouco o que são as terras raras e qual a importância delas? Pois é, as terras raras, elas não são terras e nem são raras. Todo mundo, terras raras. Elas não são terras, que terra normalmente é argila, que a gente chama, né? E não são raras, porque nós temos em todos os lugares terras raras. No Brasil nós temos terras raras. Hoje, a China é o maior produtor de terras raras, né? E nós já estamos começando a produzir terras raras, principalmente 3 ou 4 tipos de terras raras. As terras raras principais são neodímio, né? O lantânio, são sério, são substâncias químicas que têm hoje um aproveitamento em alta tecnologia fantástico. Nossos celulares não seriam celulares se não fossem as terras raras, né? Os dispositivos de... E o senhor disse que nós já produzimos no passado, mas não produzimos atualmente. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Nós produzimos até 93, 94 em São Paulo, a Nuclemon, que era uma empresa do governo, produzia. Mas o preço das terras raras no mundo era muito baixo. Então, olha, é melhor comprarmos no mercado internacional do que produzirmos. Então, passamos esse tempo todo, de 94 até agora, comprando no mercado internacional. Mas não é preocupante uma dependência muito acentuada da China, por exemplo? Perfeito. Então, o governo agora preocupado com essa questão, porque a China, digamos assim, fechou sua fronteira para a venda das terras raras. O que está acontecendo, então? Todo mundo agora está procurando terras raras. E nós temos vários projetos de terras raras no Brasil que já vão entrar em produção. Nós já temos aqui em Minas Gerais, temos na Bahia, temos no Pará, temos no Tocantins, já vários projetos que já estão
E quais são as regiões brasileiras de maior potencial produtivo mineral, né, no campo dos minérios, além de Minas Gerais e do Pará? Minas Gerais é o mais importante, Pará é o segundo, São Paulo, porque as pessoas pensam que São Paulo não produz minério, mas São Paulo produz, são os minerais que nós chamamos de agregados, que são os minerais de uso na construção, tanto na construção civil como na construção em todos os sentidos, que são as areias, as britas, né? E São Paulo, Bahia, Goiás, esses são os grandes produtores de minérios do Brasil. E voltando ao código, a proposta de código que está tramitando na Câmara, do ponto de vista dos benefícios para os estados e municípios, o que muda entre a legislação atual e a legislação pretendida? Hoje, os municípios e os estados se beneficiam com a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, que nós chamamos de royalty, né? Que é a CEFEM. A CEFEM hoje, o limite é 3% de cobrança da alíquota. Porém, a maioria dos minérios é de 2%. Por exemplo, o minério de ferro é 2% hoje, sobre o valor líquido. O novo código vem mudar também a questão dos royalties. Nós estamos aumentando os royalties para um teto de 4%, sobre o valor bruto, deduzidos os impostos de comercialização, e 4%, então, 65% da arrecadação desse royalty vai para o município. Esse é que é o grande beneficiário. 23% vai para o Estado, é outro grande beneficiário. E apenas 12% fica com a União Federal. Nós estimamos, hoje, para você ter ideia, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais fechou o mês de agosto com 1.690 bilhões de reais. Nós imaginamos que esse ano nós vamos fechar com 2 bilhões de reais de compensação financeira. Com a proposta do novo marco... Quando o senhor fala compensação financeira, esse dinheiro vai para onde? 65% vai para o município, certo. 23% desse total. Vai para o Estado. Perfeito. E 12% fica com a União Federal, perfeito. Que administra todos esses... Então o senhor fala que no mês de agosto... Fechamos o mês... em 1 bilhão... Não, chegamos ao mês de agosto, de janeiro a agosto. De janeiro a agosto. De janeiro a agosto, perfeito. Com 1.690 bilhões de reais. Ou seja, a perspectiva da nova legislação é haver um incremento da arrecadação. Nós estimamos que chegue a 4 bilhões e 300 milhões. Certo. Agora você vê a importância, o benefício disso para os municípios mineradores. E o senhor falou no mercado, no número de empregos que o setor gera. O senhor pode dar uma dimensão mais detalhada? Hoje o setor mineral é um grande alavancador de emprego, porque ele emprega diretamente 180 mil trabalhadores, mas cada emprego na mineração representa 13 novos empregos na cadeia. Então, é um dos setores que mais alavanca emprego em toda a cadeia de produção. Então, nós imaginamos alguns milhões de empregos, né, com o crescimento do setor mineral. E como é que é a questão do contrabando no setor? A gente sabe que em alguns segmentos é difícil de contrabandear, eu imagino o minério de ferro. Impossível. Mas e o ouro? E a prata, e enfim... Ouro é muito difícil, contrabando, porque o ouro, o imposto dele é muito pequeno também. Então, agora, as gemas é que nós imaginamos, gemas que nós falamos são as pedras preciosas. Porque é mais fácil você contrabandear as gemas. Mas as pedras preciosas no segmento geral da mineração representa muito pouco. É muito pouco, porque a nossa produção ela é grande, é de minérios. Porque as gemas, nós produzimos muitas gemas no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, mas podemos, claro, alavancar a nossa produção de gemas. Basicamente, os contrabandos, eles existem nessa área, porque é muito fácil fazer um contrabando de uma pedra pequena, coloca-se dentro de uma carteira de cigarro e por que o novo código, se ele vai trazer tantos benefícios, tem provocado tanta polêmica? Porque ele vem acabar com o regime de prioridade, que é o regime que está vigorando há 46 anos e muita gente não está gostando que se acabe com o regime de prioridade, que continue. Mas nós estamos trazendo essa proposta nova que nós achamos que é mais justa,
que é o regime de licitação. O governo está apostando nesse projeto. E como ficam essas tantas milhares que o senhor se referiu de áreas que que estão, digamos, concedidas e que não estão sendo exploradas? Isso. Essas áreas, por exemplo, os requerimentos, que hoje, os atuais requerimentos de pesquisa, que é o requerimento não é um direito que você tem, é uma expectativa de direito. Todo o requerimento, que nós imaginamos 43 mil nesse momento, que não são alvarás de pesquisa, o cidadão vai ter 60 dias para se manifestar junto ao DNPM, que pretende aquela área. Ao DNPM não, à agência, né? Sim, a nova agência. A nova agência. Então, a agência vai fazer a chamada pública para esses títulos. Os alvarás também, mesma coisa. Os alvarás que não estão com relatório final de pesquisa aprovado, também vai ter um prazo para avisar ao DNPM que está iniciando a pesquisa, ao DNPM não, desculpe, a agência, porque Perfeito. A agência futura que vai substituir o DNPM. Perfeito. Agora, as concessões de lavra não, essas continuam como estão, porque já é um título, um direito adquirido. Um direito adquirido. Certo. As concessões de lavra são as que já estão trabalhando, são as empresas que estão trabalhando já há anos, ou não há anos, há meses, não importa. Essas continuam. E como fica a questão da mineração em áreas indígenas, que gera sempre uma polêmica grande no passado, no presente, eu imagino que também a expectativa do futuro também vai ser Como será? Pois é. A questão de mineração em terra indígena é um problema porque desde 1988, quando a Constituição entrou em vigor, que a Constituição estabeleceu que uma lei iria regular a questão da mineração em terras indígenas. O que aconteceu? Até hoje, essa lei não foi aprovada no Congresso Nacional para ser submetida à Presidência da República. É um projeto que ele tramita em paralelo, está na Câmara um projeto, inclusive existe até uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados, que tratando desse projeto para dar um parecer final para que realmente venha a acontecer a mineração em terras indígenas, que hoje é proibido. Porque a Constituição estabeleceu que uma lei irá regular a questão da mineração em terras indígenas. Ponto. O novo marco não trata dessa questão. Porque essa questão, como a Constituição estabeleceu que era uma lei especial, uma lei. Perfeito. Então, está se aguardando que paralelamente essa situação lei, se resolva. Inclusive, eu conversando com alguns parlamentares da Comissão Especial de Mineração, lá da Câmara, alguns sugeriram que esse projeto de lei fosse apensado ao 5.807, que é o projeto do novo Código. Eu não sei como é que está essa discussão entre eles, os pares da comissão, que eles vão discutir. Vão decidir. Porque essa Comissão Especial de Mineração, se sabe que o projeto está tramitando em regime de urgência constitucional na Câmara, né? Certo. Mas a comissão está trabalhando, já tem mais de um mês que ela está trabalhando, certo, fazendo audiências públicas, mesas redondas nas Assembleias Legislativas dos Estados, já foram ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, ao Pará, ao Amapá, a Goiás, vão à Bahia. Ou seja, a expectativa do governo, do DNPM, naturalmente, do Palácio, do Ministério, é no sentido de que essa tramitação se conclua ainda este ano. Sim, nós imaginamos que o relator da comissão especial já informou que no começo de outubro, vai apresentar um relatório na comissão especial para submeter ao plenário da Câmara dos Deputados. Perfeito. Em começo de outubro, digamos, em outubro ele virá para o Senado e o Senado, inclusive o Senado já começou a discutir também a questão de mineração. Já foram feitas várias audiências públicas na Comissão de Serviço de Infraestrutura, aqui no Senado Federal. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista. Vamos continuar acompanhando esse debate, que naturalmente é muito importante, como o senhor bem assinalou aqui. Muito obrigado. O DNPM me agradece a presença. Bem, nós acabamos de ouvir uma entrevista com o Dr. Paulo Ribeiro de Santana, ouvidor do DNPM, sobre exatamente a nova proposta de Código de Mineração que está tramitando na Câmara e que logo virá ao Senado Federal. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo pelo telefone 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.
senado.com.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.